Vivemos em uma era em constante movimento, onde o silêncio se tornou um luxo quase impossível. O século XXI trouxe uma aceleração sem precedentes pelas notificações incessantes, um turbilhão de informações que nos atinge antes mesmo de abrirmos os olhos pela manhã. É o peso de uma geração conectada, mas profundamente exausta. A ansiedade, chamada de o mal do século, não faz distinção de rostos ou classes sociais. Ela se infiltra nos lares mais simples e nos escritórios luxuosos, transformando a rotina em um campo de batalha invisível. Milhões acordam todos os dias, com a sensação asfixiante de que o tempo está escapando e de que algo terrível pode acontecer a qualquer momento ou lugar. Essa sensação não é apenas um conceito, ela é sentida na carne. É o peito que aperta sem causa, a respiração curta, as mãos trêmulas e o pensamento que se recusa a descansar no auge da madrugada. Para muitos, a noite não traz repouso, mas uma repetição mental de problemas e medos e nos rouba a esperança. Para o cristão, esse peso ganha uma camada de angústia pelas falhas humanas. Surge a pergunta dolorosa: será que minha fé é insuficiente? Muitos carregam culpa por estarem ansiosos, interpretando o tremor na alma como falta de confiança. Esse conflito entre a crença em um Deus soberano e a realidade de uma mente fragmentada cria uma ferida que muitos ocultam sob sorrisos forçados nos bancos das igrejas. No entanto, precisamos perceber que essa luta contra a preocupação é tão antiga quanto a própria história. Embora o termo transtorno de ansiedade seja moderno, a agonia da alma diante do incerto é central nas Escrituras há milênios. A Bíblia não ignora o sofrimento mental. Pelo contrário, ela o aborda com profundidade e empatia que extremamente nos surpreendem. Existem centenas de passagens que tratam da busca pela paz, do medo e do descanso para a mente sobrecarregada. O Criador não se surpreende com a nossa fragilidade. Ele a conhece desde o princípio. Ao abrirmos as belezas e as dores das páginas sagradas, percebemos que não estamos sozinhos e que a resposta divina para a ansiedade vai muito além de frases motivacionais ou clichês religiosos. É preciso desconstruir o estigma de que espiritualidade e saúde mental são opostos. A busca por Deus e a compreensão da nossa complexidade emocional devem caminhar de forma profunda e de mãos dadas. Ter fé não significa ser imune às tempestades, mas saber onde ancorar o barco quando as ondas se tornam altas demais. Buscar a face de Deus não anula a necessidade de entender como nosso cérebro processa o estresse em meio aos dias difíceis ou de reconhecer limitações humanas que hoje nos cercam. Ao explorarmos o que as Escrituras dizem, descobriremos que o coração do Pai deseja nos conduzir ao verdadeiro descanso, um tipo de paz que não depende das circunstâncias. Deus não nos oferece uma vida sem problemas, mas uma paz inabalável no centro de qualquer tempestade. A nossa tese não se baseia apenas em citar versículos isolados como curativos rápidos. Queremos mergulhar na essência do que o Criador comunica sobre o funcionamento da mente humana. O que ele quer dizer quando nos convida a confiar plenamente? Existe um design inteligente por trás da nossa necessidade de depender dele a cada fôlego. A jornada que, sentado em uma encosta verdejante, diante de uma multidão de pessoas comuns com fardos reais, Jesus não ofereceu conselhos superficiais. Ele apontou para a própria criação como uma prova viva e pulsante da providência divina. Ao pedir que observássemos atentamente as aves do céu e os lírios do campo, ele não estava apenas sugerindo um exercício de relaxamento na natureza. Ele estava expondo um design inteligente de cuidado constante e detalhado. Jesus argumentou que, se o Criador se ocupa da alimentação de pássaros que não armazenam colheitas e da beleza de flores silvestres que duram apenas um dia, quão mais preciosa é a vida humana para aquele que a soprou. O Mestre estava nos lembrando de que a ansiedade é, em sua essência, um esquecimento temporário da nossa identidade como filhos profundamente amados e cuidados pelo Pai. É fundamental lembrarmos que essas palavras não foram ditas para uma plateia confortável ou desocupada. Os ouvintes de Jesus viviam sob o jugo implacável do Império Romano.
Em uma época de fomes recorrentes, doenças incuráveis e instabilidade política extrema. Para eles, a preocupação com o comer, o beber e o vestir não era um luxo existencial, mas uma questão diária de sobrevivência física. Mesmo nesse cenário de incerteza brutal, Jesus os instruiu a não andar ansiosos. Ele sabia que a preocupação não tem o poder de adicionar um único côvado à nossa estatura ou uma hora sequer à nossa existência. Ela apenas retira a força vital do hoje para lutar contra os fantasmas de um amanhã que pode nunca chegar da forma que tanto tememos. A Bíblia é honesta o suficiente para nos mostrar que grandes heróis da fé também foram visitados pela angústia profunda. Vemos o profeta Elias, exausto após grandes batalhas espirituais, fugindo para o deserto e sentando-se debaixo de um zimbro, implorando para que sua vida fosse levada. Ele estava no limite absoluto de sua saúde mental e emocional. Vemos Davi, o homem segundo o coração de Deus, cujos salmos são repletos de lamentos honestos, descrevendo uma alma que se derrete como cera, e noites em que seu leito se inunda de lágrimas amargas. E, acima de todos, contemplamos o próprio Jesus no jardim do Getsêmani. Lá, sob as oliveiras retorcidas, ele enfrentou uma agonia tão intensa que seu suor se transformou em gotas de sangue. Essa vulnerabilidade sagrada nos ensina que sentir angústia não é um sinal de falta de espiritualidade, mas uma evidência da nossa humanidade compartilhada pelo próprio Salvador. A raiz da ansiedade reside muitas vezes no nosso desejo desesperado de manter o controle sobre o que é incontrolável por natureza. Queremos garantir resultados, prever desfechos e evitar dores futuras a qualquer custo. No entanto, a perspectiva bíblica nos convida a reconhecer que a soberania sobre o futuro pertence exclusivamente a Deus. Quando tentamos carregar o fardo da onisciência, de querer saber exatamente o que vai acontecer, colapsamos sob o peso de uma responsabilidade que não fomos projetados para suportar. A ansiedade é o resultado de tentarmos ser o que não somos, os arquitetos soberanos de nossas próprias vidas. A Bíblia nos propõe uma troca libertadora, o controle ilusório pela confiança absoluta na soberania de quem sustenta as galáxias. Nesse contexto, surge o conceito hebraico de shalom. Diferente da definição moderna de paz, que significa apenas a ausência de conflitos, o shalom bíblico é algo muito mais profundo e resiliente. É um estado de plenitude, integridade e harmonia interior que permanece intacto, mesmo quando a tempestade ruge com fúria. É a paz de quem sabe que, embora o barco esteja balançando violentamente, o comandante é plenamente capaz de caminhar sobre as águas. É o descanso de uma alma que parou de lutar para resolver o universo e começou a repousar na fidelidade inabalável daquele que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa paz não é o fim súbito dos problemas, mas a certeza de uma presença que torna o medo secundário diante da eternidade. Nesse caminho contínuo de busca pela paz interior, o apóstolo Paulo apresenta o que poderíamos chamar de um protocolo prático para a mente humana. Escrevendo de dentro de uma cela de prisão, sob circunstâncias que justificariam o desespero, ele instrui o espectador moderno a não andar ansioso por coisa alguma. Em vez disso, propõe uma tríade poderosa: oração, súplica e a ação de graças. A oração aqui não é um mero ritual religioso, mas uma abertura honesta do coração perante o Pai. A súplica representa o clamor pelas nossas necessidades específicas. Mas o toque mestre de Paulo reside na gratidão como antídoto para a preocupação. Ao incluirmos a gratidão, mudamos o foco da carência para a abundância da fidelidade divina já demonstrada. A promessa é assombrosa. Uma paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e mentes. Não é uma paz lógica, que depende de circunstâncias perfeitas. É uma guarda espiritual que protege a sanidade quando tudo sugere o caos. A ciência moderna começou a validar o que Paulo escreveu há 2 milênios. Pesquisas em neurociência revelam que a prática da gratidão altera fisicamente o cérebro. Quando decidimos ser gratos, estimulamos o hipotálamo e reduzimos o cortisol, o hormônio do estresse.
O ato de agradecer ativa a liberação de dopamina e serotonina, os neurotransmissores do bem-estar. Portanto, a instrução bíblica não é apenas uma norma espiritual, mas uma tecnologia biológica de regulação emocional. Ao focarmos no que Deus já fez, reprogramamos nosso sistema nervoso para sair do estado de luta ou fuga. A Bíblia nos ensinou a transformar a fisiologia da angústia através do louvor, muito antes de compreendermos os segredos químicos do cérebro. Outro pilar desse descanso é o convite do apóstolo Pedro para lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade. A palavra grega original para lançar implica um movimento vigoroso, como o de um atleta que arremessa um peso para longe de si. Não é uma negação dos problemas, mas uma transferência consciente de carga. Imagine um viajante carregando malas de chumbo sob o sol. O convite de Deus é para que as entreguemos a alguém cujos ombros são infinitamente mais fortes. Deus se importa com você de forma pessoal. O Criador das galáxias se inclina para ouvir o sussurro de uma mente que não consegue dormir nas madrugadas solitárias. A estratégia divina para lidar com o tempo também é um bálsamo para o ansioso. Jesus ensinou a orar pelo pão nosso de cada dia, estabelecendo um limite sagrado de 24 horas. A ansiedade tenta viver no futuro, resolvendo problemas que ainda não nasceram e consumindo a energia necessária para o hoje. Quando focamos no presente, aceitamos a nossa finitude. Deus nos concede graça para o agora. Ele não prometeu graça hoje para as preocupações de amanhã. Ao vivermos em compartimentos de um dia de cada vez, honramos o design de nossa fragilidade e permitimos que a providência se manifeste no presente. Nesta jornada, descobrimos que Deus nem sempre entrega um mapa com respostas para todos os nossos porquês. Muitas vezes, Ele nos entrega sua própria presença. Na dor da ansiedade, buscamos soluções, mas Deus oferece consolo. Ele é o Emanuel, o Deus que caminha conosco na fornalha e preenche o silêncio do quarto. A presença divina é o antídoto supremo porque, na companhia do Todo-Poderoso, o medo perde sua autoridade sobre nós. Silenciar as vozes do medo exige a prática intencional de habitar na presença do Criador. A ansiedade pode ser transformada em um lembrete de que fomos feitos para depender de algo maior. Ter ansiedade não define o seu valor e não o afasta do amor de Deus. Pelo contrário, pode ser o convite para experimentar a paz que o mundo não pode dar nem retirar. Ao transformar cada preocupação em um impulso para a oração, você descobrirá que, embora o amanhã seja incerto, aquele que segura o tempo é plenamente fiel. Descanse o seu próprio coração, pois seu fôlego está seguro nas mãos de quem sustenta toda a eternidade.